Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero vos convidar para ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 2. Em primeiro lugar, ao Deus que é soberano, eterno, imutável, infalível, meu amigo, meu companheiro, meu defensor, meu ajudador, meu advogado, meu médico, meu caminho. Eu quero dizer para vocês que a Ele seja dado honra e glória, porque nós somos dependentes dEle. Que se de nós se não fosse a bondade do nosso Deus, a grande misericórdia, e por isso eu agradeço muito a Ele por estar aqui. Desde quando Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Eu chorei e alguém viu eu chorando, porque eu vi Deus falar. E ontem à noite, hoje aqui foi demais o que Ele falou, foi tremendo, mas ontem à noite Deus estava andando. Deus fez eu abrir meus olhos espirituais e ver Ele andando. E quem estava aqui percebeu que havia algo sobrenatural. Do nada foi a glória de Deus desceu. Aleluia. Foi forte a presença de Deus. As pessoas aceitaram Jesus Cristo. Várias pessoas me procurou hoje e testemunhou que foi curada ontem. A irmã também deu testemunho aqui, irmã Belo, hoje de manhã. Depois outras pessoas me procuraram, falando: pastor, eu fui curado. E nós não precisamos fazer propaganda, fazer isso, aquilo, outro, mas sabemos que muita gente aqui foram curados. Depois você vai testemunhar, falar. E aí Deus falou comigo: Jorge, a prova que eu estou contigo. Isso foi na sexta. Amanhã cedo tu vai receber um presente. Já recebeu hoje. Aí o pastor aqui, que é o vice-prefeito, que Deus o abençoe, ele conceda que essas palavras se cumprem. Estiver na vontade de Deus, ninguém tomará o seu lugar. Ele falou assim: amanhã eu vou lá no hotel. Eu falei: pronto, ele que vai me levar um presente, que Deus me disse que ia chegar um presente no sábado de manhã. Com força maior ele não pôde chegar até lá. Mas aí Deus fala no coração do pastor, né? E nem ia ser de manhã o presente que ele ia me dar. E de repente o pastor mais a esposa prepara o presente de manhã para cumprir aquilo que Deus falou comigo como prova. E eu me alegrei, viu? Eu falei: pô, esse homem vai lá no hotel, quando eu estou abençoado, o presente vai ser forte. Mas não, é como Ele quer, não é como eu quero. Não é engraçado? Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela vida da Vanessa, que conhecia pelo Facebook lá. Ela é uma pessoa assim, muito segura no que fala, pelo jeito dela assim, muito segura. Vocês também dizem para ela que ela tem um amigo que chama Jesus de Nazaré, que não desampara ninguém, ou com morte, ou com não sei o que Deus vai fazer, mas Deus está abrindo uma porta e um caminho para ela. Não deixará ela só na batalha. Jesus começou assim o seu sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos Amém? Amém?
deixo sentado. Amados, são 8h14. Nós ainda iremos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Se aqui tiver algum obreiro que tem muito tempo que não fala língua estranha, vai falar hoje. Amém? Mas eu creio que não. Vocês são pentecostais, né? São crentes em Cristo Jesus e foram chamados por Deus. Mas preste bem atenção. Antes de eu iniciar a pregação, está todo mundo com frio? Quando o pastor falou sobre a oferta e falou que a oferta era para uma congregação que não pertence aqui, pertence a Belém. É como se descobrir um santo para cobrir outro. Nesse povo diz: meu pastor está cobrindo um santo para cobrir outro. Você está precisando de, né? Ei, irmão, glória a Deus. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. No final eu vou contar essa história para vocês. Se eu esquecer, você me pergunta. Só para vocês ficarem ligados. Eu vou querer saber por quê. Escuta! Jesus foi convidado. Diga, para acontecer um milagre, precisa Jesus está presente. Jesus está presente aqui? Jesus está presente em sua vida? Você é casa de Deus, você é edifício de Deus. Aleluia. Amém? E foi convidado Jesus. Jesus foi convidado para essa festa? Foi convidado por você? Eu creio que sim, porque ele já mora no teu gabinete, na tua casa, no seu templo do Espírito Santo. Então Deus está aqui, ele é o convidado especial, e a honra é dele e a glória é dele. Escuta. E foram também convidados Jesus. Fica tranquilo que Deus tem coisa forte. E voltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Para acontecer um milagre, precisa haver uma necessidade. Pergunta para o seu irmão: você está precisando de um milagre? Está precisando ser batizado com o Espírito Santo? Está precisando de dinheiro? Está precisando de uma porta aberta? Está precisando de ser abençoado? Para acontecer um milagre, precisa haver uma necessidade. Pode olhar dentro da minha igreja. Aleluia. Aleluia. Nós falamos da mulher que foi seus filhos levados a ser escravos. Havia uma necessidade. Ela precisava de um milagre, precisava pagar dívida, estava endividada, o Senhor estava na porta. Eu não quero muito além. Eu só quero dizer uma coisa: para acontecer um milagre, precisa haver uma necessidade. Amém, irmãos? Vamos lá. E faltando vinho, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Diga: para acontecer um milagre, precisa ser na hora de Deus. Não é tempo de nascer, tempo de chorar, tempo de sorrir. Tudo precisa estar na vontade de Deus. Eu disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não seja feito a tua vontade. Para que aconteça o milagre, tem que estar dentro da vontade de Deus. Estou entendendo? Mulher que tem
contigo, ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Para acontecer o milagre, tem que fazer o que ele manda. Amém? Tem que fazer o que ele manda. Mateus 19 diz assim: honra o teu pai, tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mandamento dele é amar o próximo. E para que Deus faça um milagre, você tem que amar o próximo. Amém? Nós não falamos sobre a mentira, sobre a trapaça aqui esses dias. Tem que fazer o que ele manda. Não pode mentir, não pode enganar, não pode trapaçar. Tem que ser fiel a ele. Diga para o seu irmão: quer ter vitória hoje? Faça o que ele manda. Diga: faça o que ele manda. Voltando para a oferta do pastor lá da congregação. Um dia eu estava pregando e a igreja precisando de dinheiro para a construção, e o pastor me convidou para a cruzada, e era uma das nossas congregações de Campinas. E o pastor me colocou os 3 dias para pregar, e foi dentro da igreja muito grande. Ele falou assim: olha, tu vai pregar os 3 dias, o último dia você tira a oferta para você. Estou dando essa autonomia. Eu falei: pastor, esses obreiros